Filadélfia, estado da Pensilvânia, Estados Unidos, 1879. O jovem chefe da seção de oficinas de construção de máquinas da Mid-Valley Steel Company estava tentando resolver um grande problema. A galeria subterrânea onde se escoavam os detritos da fábrica entupiu. O esgoto ficava a uma profundidade de 7 ou 8 metros e corria por debaixo da fábrica. Fred, era assim que era conhecido o nosso homem, então com 23 anos de idade, enviou um grupo de trabalhadores para limpar o esgoto. Os homens puseram-se a trabalhar utilizando varas emendadas umas às outras, mas não conseguiam sucesso. Por fim, desistiram e disseram ao chefe que o trabalho era impossível de ser resolvido e que era necessário abrir uma vala e pôr o esgoto a descoberto. Isso iria paralisar o serviço na fábrica por vários dias. Fred tomou então uma decisão típica do seu temperamento. Decidiu ele mesmo limpar o esgoto, sozinho. Tirou a própria roupa, amarrou os sapatos nos cotovelos e nos joelhos para se proteger e meteu-se nos canos. Por várias vezes teve que levantar o nariz na curva da manilha para não se afogar. Avançou engatinhando pela escuridão por mais ou menos 100 metros de lodo. Por fim, encontrou a causa da obstrução. Removeu os entulhos e voltou pelo mesmo cano. Saiu coberto de sujeira, mas vitorioso. Seus colegas de trabalho acharam aquilo uma palhaçada. Riram muito. Mas o presidente da companhia não achou nada engraçado. Percebendo que a empresa havia economizado alguns milhares de dólares, relatou o caso ao conselho administrativo e Fred foi promovido. Fred estava a caminho de se tornar Taylor. Frederick Winslow Taylor, que nascera em Germantown, subúrbio da Filadélfia, em 20 de março de 1856, e viria a se tornar um dos engenheiros mais importantes do mundo na sua época, depois de escrever o livro que mudaria a história econômica da humanidade, Princípios de Administração Científica. Este é o terceiro livro da seleção de leituras do Protocolo 89 e é o nosso assunto de hoje. Não sai daí! Antes de falar do livro, é preciso falar do seu autor e do trabalho que o tornou tão importante, resultando no livro que até hoje é utilizado em todas as escolas de administração no mundo inteiro. Antes de Taylor, a administração das fábricas era feita pelos próprios empregados de maneira totalmente empírica e sem nenhum controle por parte da direção da empresa. Era comum que numa mesma fábrica o mesmo trabalho fosse feito por pessoas diferentes, de maneiras diferentes, com ferramentas diferentes e, é claro, com resultados diferentes. A produtividade era baixa, principalmente porque os sindicatos adotavam a filosofia de que, quanto menos os empregados produzissem, mais garantidos estariam seus empregos. E por incrível que pareça, isso funcionava. Taylor havia se preparado até os 18 anos para ser advogado, como era o desejo da sua família. O pai dele era advogado. Mas problemas de saúde o afastaram dos estudos e ele resolveu ser aprendiz de mecânico por 4 anos. E isso também era muito comum naquela época. Depois foi admitido como mecânico na Mid-Valley Steel Company, onde o encontramos já como chefe de seção e sendo promovido em 1879. Ele se formou engenheiro pelo Stevens Institute em 1885, depois de 5 anos estudando pelas noites adentro e aos domingos. É importante lembrar que naquela época trabalhava-se 6 dias por semana.
E tinha, obviamente, pouco tempo para estudar, a não ser nos finais de semana, nas noites e nos domingos. Por conta de sua genialidade, de atitudes como a que foi descrita no início desse vídeo, Taylor teve uma carreira espetacular na Mid-Valley Steel Company. Em menos de 6 anos, passou de mecânico recém-contratado a diretor de fábrica. E isso não era nada comum, nem naquela época. Ele era inconformado com os métodos e modelos de administração existentes. Achava os processos produtivos muito confusos e muito incertos. Então ele desenvolveu estudos científicos durante 30 anos, até publicar, em 1911, o seu mais famoso livro, Princípios de Administração Científica, que, como eu já disse, é referência obrigatória de qualquer curso de administração em qualquer país do mundo. O método revolucionário desenvolvido por Taylor teve, na sua época, grande oposição de muitos segmentos da sociedade, principalmente dos sindicatos, que acreditavam que o novo sistema seria contrário aos seus interesses. Mas a administração científica proposta por Taylor venceu esses obstáculos. Não por ser melhor do que os sistemas anteriores, mas por ser muito, muito, muito melhor do que os sistemas anteriores. Era impossível, mesmo aos mais recalcitrantes, deixar de reconhecer que Taylor tinha razão. Pelo novo modelo proposto, os empregados trabalhavam menos e produziam muito mais. As empresas aumentavam consideravelmente a sua produção. Os empregados ganhavam salários mais altos. Os produtos ficavam mais baratos para os compradores e as empresas tinham muito mais lucros. Era o que os consultores de hoje em dia chamariam de relação ganha-ganha. Isso mesmo, parece mágica, mas é apenas ciência, ou melhor, administração científica. Taylor, com seu trabalho, atacou todas as formas de desperdício no processo produtivo. Desperdício de tempo, desperdício de material e desperdício de energia. Frederick Taylor tinha muitas qualidades típicas dos engenheiros, mas também tinha alguns defeitos típicos desses profissionais. Era rabugento, e há diversas passagens da sua biografia que se referem à maneira rude e grosseira com que ele lidava com os empregados. Mas vamos ser justos, ele também era rude e grosseiro com os superiores, não fazia distinção, tratava todo mundo muito mal e, claro, fazia muitos inimigos. Pavel Gerencer, autor de uma das suas biografias, afirma que a sua linguagem era vivaz e descritiva, soltava palavrões, nada tinha de urbanidade ou de cortesia. O homem era difícil, para dizer o mínimo. Mas tudo isso já está perdoado, pois o saldo da sua passagem na Terra foi altamente positivo. Além do mais, qualquer um que, depois de 170 anos, ainda é reconhecido mundialmente como alguém que melhorou o mundo, merece ser perdoado, não é não? Uma curiosidade interessante que quase nunca aparece nas biografias do Taylor e que eu fui pesquisar para ter certeza de que era verdade. Em 1881, portanto 2 anos depois do episódio que a gente contou aqui no início desse vídeo, Taylor e seu companheiro Clarence Clark venceram o Aberto de Tênis dos Estados Unidos. Isso mesmo, Taylor foi campeão do US Open. O rapaz não era fraco. Eu vou deixar aqui, na descrição desse vídeo, o link do site do US Open, onde eu encontrei esse registro. Agora deixa eu falar um pouco sobre o livro. Mais uma vez, trata-se de um livro fácil de ser lido, apesar do título ameaçador. Primeiro, é importante dizer o seguinte. Esse é o livro inaugural da disciplina conhecida como Teoria Geral da Administração, a famosa TGA, terror de muitos estudantes de administração no Brasil. A Teoria Geral da Administração é composta por uma sequência de trabalhos de muitos pesquisadores ao longo dos últimos 120 anos. Cada pesquisador ou grupo de pesquisadores ocupou-se de alguma coisa que as teorias anteriores haviam deixado para trás, ou que haviam abordado de forma insuficiente. Ou seja, cada nova teoria preenchia alguma lacuna deixada pelas teorias anteriores.
Então é natural imaginar que o trabalho de Taylor, justamente por ser o primeiro deles, deixou muitas coisas sem serem abordadas. Muitos assuntos sem serem tratados com o devido cuidado. O trabalho de Taylor tratava da administração da produção, mais especificamente do chão de fábrica. O trabalho do engenheiro francês Henri Fayol, por exemplo, que é muito semelhante ao do Taylor e que é contemporâneo ao do Taylor, ocupava-se de processo produtivo também, mas nas áreas de apoio à produção, aquilo que normalmente nós chamamos de setores administrativos. Elton Mayo veio mais tarde, por volta da década de 1930, e ocupou-se das relações entre as empresas e os seus empregados. E assim a teoria geral da administração foi crescendo e se fortalecendo até chegar aos dias de hoje como uma área consolidada e muito bem estruturada. Uma observação importante. Você deve ter notado que nesse quadro aqui, a administração científica aparece como apresentada em 1903. É verdade. O livro Princípios de Administração Científica foi lançado em 1911. Mas o assunto já estava sendo estudado e desenvolvido por Taylor desde os anos 1880. E em 1903, ele lançou o livro Gestão de Oficinas, no qual a administração científica já aparecia como uma solução. Taylor, como eu disse, encontrou um mundo em que as fábricas eram completamente desestruturadas e desorganizadas. Não havia nenhuma ordem e o comando era descentralizado e desorientado. O resultado era muito desperdício e muito descontrole. Taylor propôs, então, os 4 princípios da administração científica, que são os seguintes. Primeiro, princípio do planejamento. O princípio do planejamento determina que planejar o processo produtivo deve ser tarefa de pessoas especializadas em planejar os processos e que a produção deve ser feita por pessoas especializadas em produzir, seguindo o planejamento que tenha sido realizado antes. Parece uma coisa simples, vista daqui, do século XXI, onde nós estamos. Mas em 1911, isso era revolucionário. Nas fábricas, o que acontecia era o seguinte: a pessoa tinha um trabalho para fazer, então ela planejava como realizar e fazia o que tinha planejado. Isso tudo completamente desconectado de tudo mais que estava sendo feito na fábrica. Era como se cada fábrica fosse um aglomerado de tendas de artesãos. É claro que não funcionava direito. Esse princípio do planejamento criava, na prática, a figura do administrador profissional. Uma pessoa especialista em determinar como os trabalhos deveriam ser realizados. Por isso, Frederick Taylor é reconhecido como o pai da administração, mais precisamente, o pai da administração científica. O segundo princípio é o princípio da seleção dos trabalhadores. A teoria do Taylor diz que é preciso selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com as suas aptidões para determinadas tarefas. Isso significa que cada tarefa requer um tipo específico de empregado a ser selecionado. Mais alto ou mais baixo, com mais ou menos força, com mais resistência ou menos resistência, com essa ou com aquela habilidade específica. Taylor entendia que boa parte dos problemas nos processos produtivos eram resultados de empregados mal selecionados. E eu acho que até hoje, em muitos escritórios de engenharia ou de arquitetura, essa afirmação continua sendo verdadeira. Os empregados selecionados cientificamente, ou seja, em função de características individuais, conhecimentos e habilidades, facilitam todo o processo. O terceiro princípio é o princípio da instrução. Esse princípio define que é preciso não apenas selecionar adequadamente os empregados. É preciso preparar e treinar os empregados para produzirem mais e melhor, de acordo com o método que foi planejado. E também instrumentalizar esses empregados treinados, com máquinas e equipamentos e com arranjo físico e disposição racional. Essa parte do trabalho do Taylor ficou conhecido como estudo das tarefas, controle dos tempos e movimentos
e a lei da fadiga. Por fim, o quarto princípio, o princípio do controle, que consiste em controlar o trabalho para se certificar de que tudo está sendo executado de acordo com o método que foi planejado, segundo o plano de produção, por empregados bem selecionados e bem treinados. Funciona? Sim, funciona muito bem. E por isso, a administração científica foi adotada por praticamente todo mundo nos Estados Unidos no início do século XX. Não apenas pelas fábricas, todo mundo. Escolas, comerciantes, clubes esportivos, até as donas de casa adotavam o método de Taylor. A disseminação desse conhecimento na sociedade foi sendo consolidada e a produtividade geral do país foi positivamente afetada. De tal sorte que, ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiram a posição de maior potência econômica do mundo. E muitos autores, gente grande como Peter Drucker e Philip Kotler, dizem que a administração científica criada por Taylor é a principal responsável por essa conquista. Não é pouca coisa. Com toda essa carga, é claro que esse livro precisa estar aqui nessa seleção de leitura do Protocolo 89, porque você precisa saber como o mundo fez essa virada de chave do trabalho artesanal e desorganizado para um método organizado e sustentado pela ciência. Conheça o Protocolo 89, conheça o livro Princípios de Administração Científica e a gente se vê no próximo vídeo da série Livros do Protocolo 89.